Paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, mais uma vez, os anciões da igreja chamada, que se auto-intitula Graça Maravilhosa, a obra de Deus, a graça de Deus, colocando a culpa no povo pelas coisas que eles inventam, que eles criam, eles inventam, aí o prejuízo chega, né? As coisas acontecem e aí eles tiram o deles como se eles não tivessem culpa nenhuma. Você vai ver o ancião agora, eu vou colocar aqui para você ouvi-lo, tá? Ele dando uma lição de moral no povo a respeito do pecado de morte. Ele está ensinando o povo, como se eles não fossem o culpado. Gente, não pode, né? A gente não pode julgar. Quem faz isso está errado, né? Deus é quem julga aquele que cometeu pecados sexuais, né? Porque há pecado para a morte e há pecado que não é para a morte. Quanto aos adúlteros, Deus os julgará. Então quer dizer que pecado sexual não é pecado de morte. Mas a forma com que ele fala, pessoal, dá a entender que eles ficaram sabendo que tem gente que diz que o pecador de morte acaba sendo desprezado na igreja, e eu não sabia disso. Ele fala de um jeito como se não tivesse culpa alguma. Será que não tinha culpa alguma? E será que ele vai tentar dizer assim, mas na época em que criaram esses ensinamentos eu não era, eu nem no ministério estava? Será? Então eu vou colocar aqui o áudio do ancião da igreja, supostamente, ela se auto-intitula a graça e a obra de Deus. Graça, ela não tem nem noção do que significa graça. Graça foi Jesus morrer na cruz sem nos cobrar nada, sem imputar os nossos pecados. Isso é graça. Obra de Deus foi Deus colocar Jesus na cruz no nosso lugar para pagar os nossos pecados. E essa é a obra de Deus, arquitetada e planejada por Deus. Vamos ouvir esse ancião falando para vocês aí, pessoal, que a culpa é sua, viu, CCBN? É você que está espalhando isso. Eles não têm culpa de nada. Será mesmo? A gente vai tirar a prova real aqui. Ouça aí o que ele tem para falar para vocês. Pecou de morte, E a esposa dele, a esposa daquele, e aquela moça, pecou de morte. Irmão, nós não temos esta autorização de Deus para fazer um juízo de tamanha grandeza. Nós não temos. Nunca devemos, em hipótese alguma, dizer que fulano pecou de morte. Não podemos dizer isso. Está escrito, há pecados que são para a morte e há pecados que não são para a morte. Mas o pecado e o adultério, diz a palavra assim, aos adúlteros, Deus os julgará. Então, o juízo nosso não cabe em pessoa nenhuma. Quanto à salvação, dizer que é um pecador, dizer que pecou de morte, isto não, irmão. Isto não está em nós. Porque a salvação também não está em nós. A salvação está no Senhor. E somente a Ele. Entre aqueles que não estão casados, que podem ser viúvos, divorciados, que fazem união sem estarem casados, isto aí caracteriza o pecado da fornicação. Isto não deve existir porque é pecado grave e leva a nossa alma, a alma do pecador, à morte. Isto não deve existir porque é pecado grave e leva a nossa alma, a alma do pecador, à morte. E leva a nossa alma, a alma do pecador, à morte, à morte, à morte. Então deve ter este cuidado. É diferente na Escritura, muitas vezes se considera igual o adultério e a fornicação. De fato, o peso do pecado é o mesmo. O adultério e a fornicação. De fato, o peso do pecado é o mesmo. O peso do pecado é o mesmo.
dizer que é um pecador, dizer que pecou de morte, isto não, irmão. Isto não está em nós. Isto aí caracteriza o pecado da fornicação. Isto não deve existir porque é pecado grave e leva a nossa alma, a alma do pecador, à morte. E leva a nossa alma, a alma do pecador, à morte. À morte. À morte. Dizer que pecou de morte, isto não, irmão. Isto não está em nós. E leva a nossa alma, a alma do pecador, à morte. À morte. À morte. Pecou de morte. Irmão, nós não temos esta autorização de Deus para fazer um juízo de tamanha grandeza. Nós não temos. Nunca devemos, em hipótese alguma, dizer que fulano pecou de morte. Não podemos dizer isso. Nós não temos. Nunca devemos, em hipótese alguma, dizer que fulano pecou de morte. Não podemos dizer isso. Isto aí caracteriza o pecado da fornicação. Isto não deve existir porque é pecado grave e leva a nossa alma, a alma do pecador, à morte. E leva a nossa alma, a alma do pecador, à morte. À morte. À morte. Até quando eles vão ser tão nécios desse jeito? E não vão lembrar ou não vão saber que foram ensinamentos e doutrina que vocês inventaram. Vocês criaram e está registrado. Por isso eu posso falar que vocês são hipócritas. Porque vocês criam a regra, vocês criam a doutrina e depois vocês vêm aqui como quem não está sabendo de nada e ainda dá uma lição de moral no povo, né? Sendo que o povo só fez aquilo que vocês ensinaram. A culpa é sua. Vamos colocar aqui então um tópico para vocês assistirem, tá? A gente vai ler junto esse tópico. Vamos primeiro lá no tópico de 1984. No tópico de 1984, o tópico número 2, acompanha aí na tela, vocês vão ver. Erros de doutrina. Pregar que adultério não é pecado de morte. Olha, o ministério está chamando a atenção de quem está pregando que adultério não é pecado de morte. E quem não recebe a promessa não é salvo. É 2 assuntos em um tópico só. Então vamos aqui para o primeiro parágrafo, tá? Os anciões de 1984. Então está dizendo assim, ó. Quem pregou que o adultério não é pecado de morte deve se retratar perante a Irmandade e desfazer o que disse. Eles estão dando ordem para quem pregou que o pecado de adultério não era pecado de morte. Porque a hipocrisia é tão grande que chega a causar indignação. E os demais anciões que está com você ajudou a redigir esse tópico. E agora vocês estão aqui dando uma de João sem braço, fingindo que não sabem de nada. Porque vocês redigiram um tópico onde vocês mesmos estão dizendo, chamando a atenção de outros homens do ministério, seja ele ancião, cooperador de jovem, que realmente estava pregando que não era pecado de morte, porque estava tentando recolher as ovelhas, as almas feridas, e vocês foram lá e deram uma porretada na cabeça desses homens que estavam tentando fazer o correto. E aí o que vocês redigiram aqui? Tópico de ensinamento de 1984. Quem pregou que o adultério não é pecado de morte deve se retratar perante a Irmandade, desfazer o que disse. Então você diz isso e concordou com esse tópico e agora passa-se anos e você vem dizer aqui que dando uma de João sem braço como se você não soubesse de nada, dizendo, né? Nós não temos autorização de fazer juízo de tamanha grandeza. Vocês fizeram e redigiram o documento, amigo. Esse tópico é um documento da igreja, aonde vocês é quem disseminaram, porque isso foi falado em Assembleia Geral, aonde vem todo mundo do mundo inteiro ouvir essas coisas que vocês redigem, e aí eles voltam para suas regiões
falando e repassando aquilo que vocês pregaram. Portanto, é vocês que inventaram essa heresia, essa barbaridade que tirou a esperança de muita gente, que trouxe sofrimento na vida de muitas almas, que causou muita dor na vida de muitas pessoas. É lamentável, rapaz. Aí, como se não bastasse, esse aqui é o de 84, que tá falando para não aceitar nenhum desses que pregou que não é pecado de morte. Logo que ele tá querendo dizer aqui que adultério é sim pecado para a morte. Olha a aberração. E aí a gente vai lá para o ano de 1993, que é muito mais recente, 9 anos depois, e esse que está falando aí já estava todo vapor no Ministério de Ancião, né? No tópico de 1993, segue na tela para você acompanhar, tá? O tópico 22, 58ª Assembleia de 1993. O tópico 22, que fala do divórcio, está falando assim: a irmandade deve ser esclarecida, segundo a palavra de Deus, no sentido de que o matrimônio só pode ser desfeito se um dos cônjuges cair em adultério. Não sendo por esse motivo, não é lícito a separação, e muito menos um novo casamento. Agora é que a coisa pega. Olha aqui. Aquele que se separar e casar novamente, não sendo por causa de infidelidade conjugal, cairá em pecado e não será mais considerado nosso irmão ou nossa irmã na fé. Essa é a posição oficial da igreja, em um documento, excomungando de vez a pessoa. A própria igreja, os próprios anciões, redigindo um documento dizendo que essas pessoas não serão mais aceitas como irmãos na fé. Sabe o que é isso aqui? Sentença de morte. Vocês estão encerrando a carreira da pessoa, eliminando a pessoa. E agora vocês vêm dando uma de inocente, como se fossem os defensores, né, das coisas corretas, e nós nunca redigimos documento nenhum dessa forma. Nós estamos indignados com o povo, por isso nós estamos aqui corrigindo o povo. Estou dando um sermão no povo. Por quê? Porque eles inventaram, o povo inventou, que o adultério é pecado de morte. Rapaz, olha, tem que ter uma cara muito lavada para ter essa coragem de... É porque vocês confiam no povo, que o povo não tem... eles são subservientes, são criados e doutrinados para ser subserviente. Aquele que está totalmente de modo servil, isso não é humildade, isso é subserviência. Está totalmente baixo e cabisbaixo e pronto para receber qualquer tipo de ordem sem questionar absolutamente nada. E o resultado disso é vocês proferirem essas aberrações e agora vir, depois de anos, né, 20 anos aí, 30 anos, dizendo que nós não temos culpa nenhuma. Você que está dizendo aí que é pecado de morte, irmão, nós não temos essa autorização. Por que você está falando isso? Vocês são hipócritas, porque vocês falaram uma coisa lá atrás e agora estão fazendo outra. E não tem um pingo de decência e de coragem de pedir perdão para as pessoas pelo que vocês fizeram. Pedir perdão para falar, pedimos o perdão pelos tópicos enganosos que nós criamos. Estamos aqui pedindo o perdão para nos retratar com vocês, porque nós criamos tópicos dizendo que era Deus que nos estava revelando, mas hoje a gente viu que não foi Deus que revelou nós estávamos enganados. Isso seria o mínimo de decência, de verdade, de coerência para poder falar com o povo. Mas vocês subestimam o povo. Aqui vocês estão deixando claro que essas pessoas não devem ser considerados mais como irmãos e irmãs na fé. Vou até repetir aqui, ó. Aquele que se separar e casar novamente, não sendo por causa de infidelidade conjugal,
cairá em pecado e não será mais considerado nosso irmão ou irmã na fé. Quantas pessoas não sentiram esse desprezo? Porque esse tipo de pecado acontece muito todos os anos. Porque isso está intrínseco na natureza humana. Enquanto vocês não souberem lidar com isso, vocês nunca serão uma igreja verdadeira. Porque a igreja verdadeira, ela não tem aparência, ela não cuida da sua própria aparência, ela cuida de pessoas. A igreja verdadeira se importa com pessoas. E quem redigiu esse tópico, e todos vocês que falam amém para isso aqui, vocês têm sangue nas mãos. Sangue espiritual, sangue inocente, né? Pessoas com transtornos e distúrbios serão todas cobradas das mãos de vocês. É um absurdo ele falar isso aqui. Ouça novamente, vamos ver. Ouve aí. Pecou de morte, é. E a esposa dele, a esposa daquele, aquela moça, pecou de morte. Irmão, nós não temos esta autorização de Deus para fazer um juízo de tamanha grandeza. Nós não temos. Nunca devemos, em hipótese alguma, dizer que fulano pecou de morte. Não podemos dizer isso. Está escrito, há pecados que são para a morte e há pecados que não são para a morte. Mas o pecado e o adultério, diz a palavra assim, aos adúlteros, Deus os julgará. Então, o juízo nosso não cabe em pessoa nenhuma. Quanto à salvação, dizer que é um pecador, dizer que pecou de morte, isto não, irmão. Isto não está em nós. Porque a salvação também não está em nós. A salvação está no Senhor. E somente a Ele. Entre aqueles que não estão casados, que podem ser viúvos, divorciados, que fazem união sem estarem casados, isto aí caracteriza o pecado da fornicação. Isto não deve existir porque é pecado grave e leva a nossa alma, a alma do pecador, à morte. Isto não deve existir porque é pecado grave e leva a nossa alma, a alma do pecador, à morte. E leva a nossa alma, a alma do pecador, à morte. À morte. À morte. Então deve ter este cuidado. É diferente na Escritura, muitas vezes se considera igual o adultério e a fornicação. De fato, o peso do pecado é o mesmo. O adultério e a fornicação. De fato, o peso do pecado é o mesmo. O peso do pecado é o mesmo. Dizer que é um pecador, dizer que pecou de morte, isto não, irmão. Isto não está em nós. Isto aí caracteriza o pecado da fornicação. Isto não deve existir porque é pecado grave e leva a nossa alma, a alma do pecador, à morte. E leva a nossa alma, a alma do pecador, à morte. À morte. À morte. Dizer que pecou de morte, isto não, irmão. Isto não está em nós. E leva a nossa alma, a alma do pecador, à morte. À morte. À morte. Pecou de morte. Irmão, nós não temos esta autorização de Deus para fazer um juízo de tamanha grandeza. Nós não temos. Nunca devemos, em hipótese alguma, dizer que fulano pecou de morte. Não podemos dizer isso. Nós não temos. Nunca devemos, em hipótese alguma, dizer que fulano pecou de morte. Não podemos dizer isso. Isto aí caracteriza o pecado da fornicação. Isto não deve existir porque é pecado grave e leva a nossa alma, a alma do pecador, à morte. E leva a nossa alma, a alma do pecador, à morte. À morte.
a morte. Então quer dizer que é um costume. Então quer dizer que agora vocês estão tirando de vocês e jogando todas as culpas de tudo que vocês fizeram no povo. Porque agora, esses dias atrás, o ancião presidente, quando se referiu à televisão, ele falou que era o povo. Vocês disseram que era do diabo. Vocês disseram. Mas não tem coragem de assumir, porque lá os tópicos de doutrina diz que não deveria ter e deveria ser exemplo para o povo para não ter o aparelho em casa. Aí eu coloco aí um ancião fazendo uma pregação dizendo que é o próprio diabo, tá com chifre e tudo, e que Deus mandou um raio do céu e queimou a 29 polegadas, porque ela era do diabo. Hipocrisia. E você, meu irmão, você vai ficar até quando acreditando nisso? Escravo. E aí? Você vai continuar sem colocar uma televisãozinha na sua casa? Por causa dessas mentiras, esses homens viraram estrelas e astros do YouTube. E eles estão gostando da fama. Por isso que eles já estão falando essas coisas, porque eles já deixaram claro que não vão sair mais das mídias. Não vão. Se acostume. Isso é obra de Deus, é porta que Deus abriu. E até quando vocês vão ficar aí, sofrendo desse jeito? Né? Porque tem um punhado de irmãos aí, eles estão assistindo, eles assistem YouTube, eles assistem um punhado de coisa. Isso é televisão, meu colega. Vocês estão enganando a si mesmo, porque é um aparelho que está reproduzindo imagem e som. E isso é a característica e o que define uma televisão. É pior, porque no computador que você está, você ainda consegue interagir com outras pessoas. Até quando vocês vão se nortear por ensinamentos humanos? O ponto de doutrina primeiro diz que é a Bíblia a nossa regra de conduta. Mas vocês se levam por pregações humanas das tribunas que não tem embasamento bíblico em nada e por tópicos de ensinamento que esses próprios homens que não lê Bíblia inventam. Bom, tá aqui o esclarecimento, com prova, mostrando o ancião pregando para você. E aí a gente mostra o documento, a prova viva, documento redigido por eles, aonde deixa claro e evidente a hipocrisia deles. O engano, porque você foi enganado, porque eles disseram uma coisa e agora estão dizendo outra. Mas mesmo assim, você baixa a sua cabeça e fala, não, essa aqui é a graça. Essa é a igreja verdadeira. Lamentável. Mas se depois de tudo isso, você ainda endurece o seu coração, é porque você não é um chamado de Deus. Você só está no meio do chamado. Na verdade, você não é um escolhido de Deus. O escolhido de Deus, ele segue Jesus. Seguir Jesus significa seguir a verdade. Simples assim. Acorda, meu irmão. Já chegou a hora de você voltar para o caminho de Jesus Cristo. Nesse que você está, o final é dor e sofrimento. Deus abençoe a todos e fiquem na paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo.